Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor, Ele reza antes de escolher os apóstolos. É interessante que em Lucas é o evangelista que apresenta com mais frequência Jesus Cristo em oração. Entre Mateus e Marcos, eles falam que Jesus escolheu os apóstolos, mas eles não frisam isso, que Jesus passou a noite em oração para escolher aqueles que Deus havia escolhido e para que aqueles que foram escolhidos se mantivessem fiéis à missão, se mantivessem fiéis àquela escolha. Então Jesus passa uma noite inteira, repito, para escolher aqueles que foram chamados pelo Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não o enviar, não o escolher. No Catecismo, no número 2600, nós iremos encontrar uma passagem, neste número 2600, que diz: o Evangelho de São Lucas destaca a ação do Espírito Santo e o sentido da oração no ministério de Cristo. Jesus ora antes dos momentos decisivos de sua missão, antes de o Pai dar testemunho dele por ocasião do batismo. Jesus estava em oração. Antes da transfiguração, antes de realizar por sua paixão o plano de amor do Pai, em que ele, no Horto das Oliveiras, isso aqui vale a pena tomar Lucas capítulo 22, versículo 41, que diz: Jesus afastou-se deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e rezava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus que reza antes da sua paixão. Continua aqui o catecismo. Antes de realizar por sua paixão o plano de amor do Pai, reza também antes dos momentos decisivos que darão início à missão dos apóstolos, antes de escolher e chamar os 12, o Evangelho de hoje, antes que Pedro o confesse como Cristo. Jesus reza, depois vai aos apóstolos e pergunta: no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? E aí Pedro, no finalzinho, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E também diz que rezou por Pedro, para que a fé dele, para que a sua fé não desfaleça. Simão, Simão, Satanás pediu para te joeirar, te peneirar como trigo, mas eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então Jesus aqui, meus irmãos, que dá esse exemplo com a sua própria vida, de verdadeiramente rezar, e de rezar pelos apóstolos, porque eles necessitavam de oração. Ora, meus irmãos, quando nós só para terminar aqui o número 2600 do Catecismo, a oração de Jesus antes das ações salvíficas que realiza a pedido do Pai, é uma entrega humilde e confiante de sua vontade humana à vontade amorosa do Pai. Então, em toda oração, quer nós percebamos ou não, é sempre um convite para que nós amorosamente entreguemos a nossa vontade, para que a vontade de Deus se faça em nossa vida. Então aqui, meus irmãos, é claro, é óbvio que nós precisamos rezar. Se Jesus passou uma noite inteira em oração, porque é que nós resistimos em passar algum tempo na presença de nosso Senhor? Se Jesus, o Filho de Deus, Deus como o Pai, Todo-Poderoso, Ele rezou, por que é que nós
pecadores, fracos, miseráveis, resistimos tanto em ganhar tempo na oração. Não é perder tempo na oração, mas ganhar tempo na oração. Nós poderíamos aqui imaginar que, dentre outras coisas, Jesus, neste texto do Evangelho, rezava para que os apóstolos fossem fiéis àquele chamado, para que os apóstolos não impusessem resistência no seu coração e não dissessem não ao chamado dele, porque eles poderiam ter dito não, como, por exemplo, o jovem rico. Aquele jovem rico, ele foi chamado para seguir Jesus de perto, ele foi chamado para, ele tinha uma vocação apostólica, e ele não aceitou o chamado. Então Jesus reza para que os apóstolos sejam generosos, Jesus reza para que eles sejam fiéis e cumpram a sua missão, e nós precisamos rezar para que sejamos também nós generosos, para que nós também tenhamos a graça, a força da graça necessária, para que nós renunciemos à nossa vontade meramente humana, para que a vontade de Deus se faça em nós. Meus irmãos, nunca será demais repetir isso, porque por mais belo que isso seja de ouvir, por mais belo de ouvir, né, que isso seja, na prática da vida, é uma batalha. Renunciar à nossa vontade, renunciar os nossos pré-conceitos, renunciar às vezes os nossos gostos. E aqui, eu repito, eu não estou falando simplesmente de renunciar pecados, é claro, também, é óbvio, mas não apenas, mas renunciar que as coisas sejam como eu quero, para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Renunciar à minha tendência de guiar a minha vida e vivê-la segundo a minha cabeça e a minha maneira, para deixar que a palavra de Deus, para deixar que a vontade de Deus guie a minha vida. A minha vida não é minha. Meus irmãos, é tão bonito de dizer, mas é tão difícil de viver. A minha vida não é minha. Todo mundo quer pelo menos um pedacinho da própria vida, achando que com grande generosidade dá a Deus grande parte da sua vida, mas um pedacinho pelo menos eu vou viver a minha maneira, sem erro, mas a minha maneira. Enquanto houver um pedacinho de vida, um cantinho de coração, um lugarzinho na alma em que a minha vontade prevalece, o reino de Cristo ali não se estabelece. Jesus ali não é rei. E aquele pedacinho, por menor que seja, se torna um ídolo. Uma realidade não submetida a Deus. Um coração que não é totalmente sujeitado, submisso à vontade de Deus. Então a oração, ela nos torna maleáveis, mas isso, meus santos, não é um mês de oração, não será a quaresma de São Miguel que vai, Deus pode, porque Deus pode fazer os milagres que lhe aprouver, mas normalmente, no caminho espiritual de uma vida, não será com esses 40 dias da quaresma de São Miguel, que pronto, toda a luta vai desaparecer do seu coração, e você vai ser total e completa generosidade a Deus. É possível, meus santos, mas é pouco provável. O provável é que a luta se estabeleça, continue ainda estabelecida no seu coração, e você, em cada luta, em cada batalha espiritual, você dê mais um passo no seu amor a Deus. Você dê mais um passo na sua generosidade a Deus. Mas para isso, nós precisamos do combustível espiritual, que se chama oração. Repito, levemos a sério a atitude de nosso Senhor. Ora, se Ele rezou pelos apóstolos, se Ele rezou por mim e por você, porque entenda, se Jesus rezou antes de chamar os apóstolos, e todos nós aqui temos uma vocação,
todos nós somos chamados à vida, já é o primeiro chamado de Deus. Então Ele rezou por mim, Ele rezou por você, Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Ora, se Jesus rezou por mim, é porque eu necessito da sua graça. Ele me deu o exemplo com a sua vida. Como é que eu quero ser discípulo de nosso Senhor, se eu não quero levar a sério este seu exemplo, esse exemplo que Ele deu a nós? Ele ensinou os seus discípulos a rezar. Se nós aqui pegássemos as passagens que se referem à oração, nós veríamos tantas passagens, tanto de Jesus rezando, como de Jesus ensinando a rezar. Ora, e nós, de verdade, a oração tem sido um alimento presente no seu dia a dia? Você tem suplicado a Deus a graça todos os dias de o seu coração ser dócil à sua vontade? Você tem pedido a nosso Senhor: meu Deus, eu te suplico a graça de a minha vida não ser em vão. Eu quero, Senhor, ser fiel às graças recebidas de Ti. Eu não quero que a Tua oração seja em vão na minha vida. Porque, meus irmãos, 12 aqui no texto de hoje foram chamados, mas Judas se perdeu. Não obstante a oração de nosso Senhor, Pedro se perdeu. Apesar de Jesus ter passado a noite inteira em oração, Pedro se perdeu. E Pedro se perdeu por quê? Porque a oração de nosso Senhor não foi suficiente, porque Jesus não rezou por ele e não o escolheu. Rezou por ele e o escolheu. A oração de Jesus não foi eficaz em Judas, porque ele fechou o coração. Meus irmãos, existe uma realidade, e não é uma realidade longínqua. Nós podemos estar sentados aqui nos bancos da igreja com o coração fechado a nosso Senhor. Nós podemos estar aqui de joelhos diante do santo sacrifício, mas com a alma fechada para Deus. Isto é, neste ponto eu não me abro a Ele. Porque entenda, não é que Judas era totalmente fechado a Deus. Ele seguia nosso Senhor, ele fazia aquilo que os apóstolos faziam. Ele estava com os apóstolos, mas existia um aspecto na vida de Judas que ele não abria mão. Isto é, ele queria um Messias Salvador à maneira humana, não um Messias crucificado. E foi aquele fechamento, foi por aquela brecha que o diabo entrou e tomou conta daquele coração, de modo que ele se perdeu. Por isso que nós hoje, nesta Santa Missa, apresentemos a Deus o nosso coração inteiro. Digamos com simplicidade: meu Deus, eu não quero que a sua oração seja vã na minha vida. Eu quero, Senhor, ser escolhido e perseverar até o fim nesta escolha. E te peço, meu Deus, a graça de que eu necessito para me configurar a Ti em todos os aspectos da minha vida. Um exemplo que nós encontramos hoje é na primeira leitura. Diz aqui que havia uma dificuldade na comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto era uma comunidade muito rica, no sentido rica em dons, e era a comunidade cristã mais próspera, mas era uma comunidade difícil, e estava havendo contendas entre os cristãos de São Paulo, e eles estavam indo aos tribunais pagãos, porque existia já entre os judeus o costume de eles mesmos julgarem as questões entre si. E os cristãos não. Ao invés de eles julgarem entre eles mesmos, eles levavam aos tribunais pagãos. Isso era um escândalo, porque as pessoas olhavam e diziam: ora, ele é cristão. Olha, e ela vai para a igreja. Sabe aquilo, né? Que a gente ouve, né? E vai para a igreja. E olha como está se comportando. E olha o que está fazendo. Pois bem,
era escândalo para muitos. Então São Paulo critica isso, condena isso, e ainda diz, versículo Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 8: por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Isto é, ele não só critica o fato deles irem aos tribunais, que eles deveriam julgar entre eles, mas ele faz essa pergunta: por que você não aceita sofrer injustiça? Por que você não aceita ser prejudicado? Isto é, eu não aceito levar desaforo para casa. Eu não aceito sofrer uma injustiça. Não, isso aqui está errado e eu não suporto isso. E eu não aceito isso. A questão aqui não é se está certo ou não você não querer sofrer injustiça. A questão aqui é atitude espiritual. Isto é, eu sigo a Jesus, que aceitou por caridade sofrer injustiça e ser prejudicado. E porque muitas vezes em casa, na minha família, tantas confusões acontecem, por quê? Porque eu não suporto sofrer injustiça. Nós aqui poderíamos, meus santos, passar muito mais tempo falando de coisinhas bobas que acontecem no nosso trabalho, na escola, em casa, e que às vezes contendas, desavenças, intrigas, rixas se estabelecem. É aquele empregado que não faz todo o trabalho dele e sempre resta um pouquinho para mim, e eu não suporto isso. Eu não estou falando que isso seja virtude de quem deixa o trabalho para o outro. Só estou falando que às vezes, se você tivesse uma atitude espiritual e dissesse: eu vou fazer isso pelo meu irmão, e oferecesse aquele sacrifício pela conversão dele, você ganhasse aquele coração. Aqui vou dar um exemplo de quando eu era seminarista. Às vezes um ou outro tinha o pórtico para lavar. Então tinha uma parte, ou então tinha o banheiro, e eram dois, exemplo. E a um lavava, mas recebia uma ligação e saía e deixava lá o outro irmão lavando. E às vezes isso criava um problema do tamanho do mundo. Ou então alguém que era para limpar a sala, o seminário grande, né? Era para limpar a sala, mas ele limpava a sala, mas sempre deixava a lixeira suja. E aquilo era motivo para matar o irmão no coração, porque ele muitas vezes esquece a lixeira suja. Algo pequeno, que poderia ser um caminho de santificação para mim e para o meu irmão, mas eu não suporto, eu quero tudo certo, nos mínimos detalhes, porque comigo é olho por olho, dente por dente. Muito bem, meu santo, com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Se você não suporta sofrer injustiça pelo seu irmão, como é que você quer que Deus lhe perdoe, se todo pecado é um pecado contra a justiça? Isto é, eu estou deixando de dar a Deus o que a Ele convém. Quer dizer, eu cometo injustiça constantemente. Quando eu vou ao confessionário, eu estou pedindo a Deus que me perdoe pelos pecados de injustiça. Isto é, eu deixei de dar a Ele aquilo que Ele merece. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, obediência, serviço. Mas aí eu deixo de dar a Deus a obediência a Ele devida. Pequei contra a justiça, mas quando alguém peca contra a justiça, contra mim, eu não aceito. Eu não aceito sofrer injustiça, eu não aceito ser prejudicado. Meus irmãos, se nós perdemos a luz de Deus, se nós perdemos a vida espiritual, nós não iremos conseguir nunca, jamais, viver de maneira verdadeira o Evangelho. Que hoje, neste dia 11 de setembro, peçamos ao nosso Senhor que nos tome pela mão e nos conduza novamente na vida de oração, para que nós possamos aprender desde dentro, desde o nosso coração, a sua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.